Sejam bem-vindos ao Primeiro Clique, o primeiro grande evento digital da Unimed Fesp e da Vital. Vamos conversar com grandes nomes nacionais e internacionais sobre tecnologia, inovação, saúde, pandemia e muito mais. Prepare-se para receber conteúdo de qualidade. Vamos ajudar a transformar o mundo. Agradecemos a sua presença e dos nossos patrocinadores. E também aos apoiadores. E agora sim eu volto com o conteúdo do nosso evento. Eu quero chamar a seguir a Luciene Bandeira, que vai falar sobre o tema Saúde Mental em Tempos de Pandemia. Seja bem-vinda, Luciene, um bom trabalho para você. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou Luciene, eu sou cofundadora do Psicologia Viva, sou psicóloga, né, e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre saúde mental, né, nesse contexto de pandemia e não só, né, no contexto da pandemia. Saúde mental é importante sempre. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre saúde mental. Então, para a gente começar, só para a gente ter uma organização, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os números da saúde mental, depois eu vou falar um pouquinho sobre os impactos do Covid, né? Depois eu vou falar um pouco de inovação em psicologia, as perspectivas para o futuro e vou apresentar minha equipe. Tá? Então, vamos começar. Bom, para começar, né, os números da saúde mental são números altos, são números que chamam a atenção. Então, a gente sabe aí, ó, que segundo a OMS, somente a depressão, ela retira da economia $1 trilhão, né, de dólares por ano. Atualmente, a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo. A gente tem cerca de 350 milhões de pessoas afastadas, né, do trabalho e adoecidas por depressão. Outro transtorno, né, outro problema emocional que afeta muitas pessoas é a ansiedade. Né? Ela é um outro grande problema, né, também afeta 500 milhões de pessoas, e dessas pessoas, né, não só das de ansiedade, mas das de depressão também, menos de 40% dessas pessoas recebem algum tipo de tratamento. Muitas vezes a pessoa tem o problema e não sabe, ou simplesmente não buscou o tratamento por uma série de fatores que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Né? A gente sabe também que atualmente os problemas relacionados com a saúde emocional, né, e mental são a principal causa de afastamento do trabalho nos principais setores da economia. Né? Então, quando a gente fala de problemas relacionados à saúde, a gente está falando também de estresse, a gente está falando também de fadigas, de vários outros transtornos, né, que não são só a depressão e a ansiedade. Vários outros fatores que impactam também na saúde como um todo. Bom, e aí a gente tem carências e oportunidades, né, em relação a isso. Né? Carências porque são coisas que faltam, oportunidade é porque a gente precisa tentar oferecer. Né? Então, do ponto de vista dos pacientes, a gente sabe que cerca de 50% das cidades brasileiras não possuem psicólogo. Então, imagina uma pessoa que mora numa cidade que não tem psicólogo, que ela está com um problema de depressão, de ansiedade, estresse ou algum outro transtorno emocional, e ela precisa do tratamento, e para ela ter esse tratamento, ela precisa viajar para outra cidade, ela precisa ter um deslocamento, isso leva tempo, isso gera despesa, cansa também, né, mais o desgaste, e para ela conseguir um atendimento, isso torna o tratamento quase que inviável, né, costuma impactar bastante nas condições desse acompanhamento psicológico. Além disso, nos grandes centros, a gente tem um outro problema que são os transtornos gerados pelo deslocamento.
Então, em grandes centros como São Paulo, Belo Horizonte, a pessoa, para ir até o atendimento psicólogo, né, até o consultório do psicólogo, ele demora muito tempo, ele perde muito tempo no trânsito e já chega, às vezes, até estressado para o atendimento, porque ficou preso no trânsito, porque teve que sair mais cedo, enfim. São várias coisas que afetam até na qualidade desse atendimento, desse acompanhamento, né? Além disso, a maioria dos psicólogos que atendem, né, tradicionalmente, atendem no horário comercial, porque os prédios, né, eles têm horários de funcionamento e a pessoa acaba ficando presa a esse horário comercial e dias comerciais, né, para receber esse atendimento. Né, do ponto de vista do psicólogo, o psicólogo, ele muitas vezes, ele disputa com outros colegas na cidade que ele está, então ele tem uma baixa demanda de pacientes, de clientes, né? Além disso, ele não é formado, ele não tem na formação dele nenhum tipo de preparo comercial ou de marketing para empreender, ele não costuma ver o seu consultório, sua clínica como um empreendimento, né? E além disso, ele tem um alto custo de manutenção de consultórios, de clínicas ou de sites particulares. Do ponto de vista das empresas, a gente sabe, né, como eu falei inicialmente, que as fadigas emocionais, né, e mentais, elas são o principal motivo de afastamento do trabalho em vários segmentos. Isso gera um alto nível de turnover, né, com perdas importantes de talentos. Além disso, as operadoras acabam tendo uma alta demanda, né? Que caso elas não atendam, elas podem ter sanções aí por parte da ANS. Então, esse é o problema que a gente tem em torno da saúde mental, né, no país e no mundo. E aí, voltando um pouco, né, o nosso olhar para esse momento atípico que a gente está vivendo, que afetou a vida de todos nós, né? Os impactos aí do Covid, né? Então, em março ali, né, final de fevereiro, início de março, surgiu esse vírus, chegou aqui no Brasil, na verdade, né, ele já existia antes, e ele mudou a nossa vida, né? Então, vamos falar um pouquinho dos impactos. Primeiro eu vou falar dos impactos diretos, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Então, a primeira coisa que mudou foi que a gente teve que se preocupar muito mais com a higiene, né? Então, teve um período de corrida às farmácias e supermercados para comprar álcool gel e sabão antibacteriano, né? Num equívoco de que achando que um sabonete antibacteriano resolveria um problema de vírus, que a gente sabe que não resolve. Veio, então, uma recomendação de que a gente lavasse mais as mãos, de que a gente utilizasse álcool gel ou álcool, né, 70. Veio a recomendação de utilizar máscaras, e aí teve uma polêmica lá no começo de usar máscara de tecido funciona, não funciona, vai ajudar, não vai ajudar. Tivemos um período de quarentena em que a recomendação era que todos que pudessem ficassem em casa, e aí as pessoas tiveram que trabalhar, começaram a trabalhar de home office, né? A gente descobriu a efetividade do trabalho remoto, né? Tanto que a gente faz hoje evento remoto, né? Que a gente não fazia antes a gente estaria todos no mesmo lugar. Então a quarentena teve um desconforto grande de quebra na nossa rotina, mas também mostrou coisas interessantes para nós, e a recomendação que ainda prevalece, que é do distanciamento, né? Do distanciamento social aí, né? De a gente evitar, né, contato muito próximo com as pessoas. Tudo isso, gente, parece muito simples, mas não é, porque para a gente, né, para nós brasileiros, que somos um povo caloroso, que gosta de toque, que gosta de abraço, que gosta de conversar pertinho, isso tudo foi uma mudança muito radical na nossa vida. E isso gerou, então, impactos emocionais. A primeira coisa que a gente observou foi que as pessoas ficaram muito confusas, né? E isso é algo que acontece sempre que a gente está diante de algo que a gente desconhece, né? Então,
vieram muitas informações por vezes desencontradas, né, como o exemplo da máscara que eu falei, né, é importante usar máscara. Não, máscara de pano não resolve nada, tem que ser a cirúrgica. Não, mas é importante mesmo assim usar. Só quem está doente tem que usar. Não, quem não está doente não precisa. Não, quem está doente também precisa. Então, foram muitas informações desencontradas, né, desconexas, que acabaram gerando muita confusão. E quando a gente tem falta de informação ou informação não qualificada, a gente sente medo. Então, o primeiro sentimento que veio de imediato para a grande maioria das pessoas foi muito medo. Então, as pessoas ficaram com medo de se contaminar, ficaram com medo de contaminar outros, né, as pessoas que amam, né, as pessoas com quem ela convive, medo da incerteza mesmo, porque a gente está hoje num cenário de incerteza, né? Ainda estamos num cenário de incerteza, foi bem pior lá no começo, mas a gente ainda está num cenário de incerteza. Então, as pessoas ficaram com muito medo e ainda estão com muitas dúvidas e incertezas. Isso tudo gerou muito estresse, né? O estresse de não poder sair, o estresse de não poder ir trabalhar no escritório, o estresse de ter que ficar tendo cuidado para não tocar nas coisas e não poder colocar a mão no rosto, e ter que usar máscara e se preocupar e de repente ficar sem ver os familiares, sem ter contato com os amigos. Tudo isso gerou muito estresse. E isso tudo refletiu em problemas emocionais. Então, as pessoas começaram a apresentar altos níveis de ansiedade, de irritabilidade, surgiram pessoas, as pessoas começaram, por isso, né, por estarem mais irritadas, por estarem mais ansiosas, elas começaram a apresentar muitos transtornos de sono. Então, muita gente com insônia, muita gente comendo mais do que estava acostumado, porque fica ansioso e acaba descontando na comida. Então, teve um impacto grande, sim, na nossa vida emocional, né, na nossa saúde mental e emocional. E aí, a gente enfrentou, como já enfrentava antes, mas enfrentou muito mais agora, diante dessa situação, desafios na saúde mental. E o primeiro grande desafio, que é um desafio que já existe há muitos anos, mas que se tornou mais evidente durante a pandemia, foi a necessidade de desenvolvermos uma cultura de saúde mental. Ainda existe, por incrível que pareça, ainda existe muito preconceito, né? As pessoas ainda acham que só deve ir ao psicólogo, só deve cuidar da saúde mental os loucos, né? Um termo que a gente nem usa muito mais hoje, né? Mas isso vem de um erro, né? de uma percepção equivocada, antiga, que já não deveria estar mais presente, mas ainda está, né? Então, as pessoas ainda têm preconceito, ainda associam buscar ajuda de um psicólogo, buscar acompanhamento, né, psicológico, psiquiátrico, como algo que é indício de fraqueza ou de incapacidade, né? Ainda acham, isso não é para mim, eu não preciso disso, né? Mas isso é só um preconceito. A saúde mental ela é importante para todos nós, porque ela é parte da saúde como um todo, né? Então, tão importante quanto cuidar do nosso corpo, é importante cuidar da nossa mente. Aí, além disso, além de preconceito, também tem a questão do acesso, que eu comentei, né, anteriormente, né? Nem todos os lugares têm psicólogo, nem todos os lugares têm variedade de psicólogos, porque também pode ter, mas às vezes só tem um, né? E aí você não quer se consultar com aquele psicólogo que você encontra na padaria, na farmácia, na festinha de criança, então você prefere se consultar com outra pessoa. Então, a dificuldade de acesso também, né? E a questão da valorização da psicologia em si, né? De uma maneira geral, né? A gente vê muitos memes na internet dizendo assim, a melhor terapia para mim é um chá com as amigas. Não que o chá com as amigas não vá ter efeito, é muito bom e é muito importante, mas o psicólogo, ele é um profissional capacitado, ele estudou, né, durante muitos anos, para
para entender, né, os problemas de comportamento, os problemas emocionais, né, as armadilhas cognitivas que a nossa mente cria para nós, e ele é a pessoa mais preparada para nos ajudar, né? Então, nada contra o chazinho com as amigas, mas é importante a gente valorizar também essa área de conhecimento que é tão útil e tem se mostrado cada vez mais útil. E eu vou mostrar para vocês um pouco sobre essa valorização mais à frente. Né? Outro desafio que a gente tem é a adequação, né, do atendimento às inúmeras regulações, né, legislações. Né? A psicologia ela é uma profissão regulamentada, ela é uma profissão que exige formação acadêmica, exige registro em conselho específico, né? Então a gente tem o Conselho Federal de Psicologia que regulamenta o trabalho do psicólogo, ele tem um código de ética, né? A gente enfrenta enfrenta assim, a gente se adequa, precisa se adequar a várias regulamentações dos nossos conselhos. E aí, diante da necessidade, né, de atendimento online que veio com a pandemia, a gente observou um desconhecimento até mesmo por parte do conselho, do órgão regulador da psicologia, em relação à tecnologia. Né? Então, veio com a pandemia uma determinação do conselho de que as pessoas evitassem o atendimento presencial, para evitar a contaminação, né? Mas não se sabia direito como fazer as coisas, e enfim, muita gente precisou aprender rápido nesse momento de pandemia. Né? A gente também tem o desafio de novas tecnologias, então, assim, hoje a gente usa isso que a gente está usando aqui para fazer essa palestra, a gente usa videoconferência, mas a gente precisa desenvolver novas ferramentas, e o grande desafio para a saúde mental agora é trazer mais funcionalidades para esse atendimento, para esse acompanhamento psicológico, né? Porque vai ser necessário, porque a saúde mental ganhou agora um espaço, né, na preocupação das pessoas. E aí, por exemplo, uma das dificuldades que a gente tem é que a gente tem hoje poucos testes que são validados para aplicação remota, testes psicológicos. Né? Então, isso é um desafio, a gente precisa ainda avançar nisso. Né? E, por fim, a questão da segurança. Né? Não só por conta da LGPD, mas por uma necessidade mesmo de passar segurança no atendimento para as pessoas, né? Então, segurança da informação, segurança dos dados do paciente, tudo isso virou um grande desafio, já era antes, mas ficou muito maior depois da pandemia. Bom, prosseguindo, eu vou falar um pouco agora da inovação em psicologia e como que esse atendimento online veio para mostrar uma nova forma de fazer psicologia, uma nova forma de cuidar da saúde mental. Então, né, a solução, né, a nossa solução, né, da Psicologia Viva é uma plataforma online, né, que pode ser acessada pelo computador, pelo notebook, pelo tablet e pelo smartphone. Então, de qualquer dispositivo, você consegue ter acesso a uma consulta psicológica. Então, a gente costuma brincar que, assim, a saúde mental agora está na palma da sua mão, né? A solução, né? A nossa solução, ela tem segurança, então a gente tem certificados internacionais de segurança, a gente cumpre as regras do Conselho Federal de Psicologia, né? A gente tem protocolos de atendimento, um modelo de atendimento que é reconhecido pela ANS, né? A gente também trabalha tem conhecimento do padrão X, né? Para a gente atender as operadoras. A gente conta com um algoritmo inteligente, então quando a pessoa vai buscar o profissional que vai atendê-la, ela tem um caminho que facilita ela chegar em profissionais que são experientes naquele assunto, naquele tema que ela tá procurando, né? Então, se eu quero buscar atendimento, por exemplo, para ansiedade, eu tenho um caminho de busca que me leva para profissionais que já são experts naquele assunto. Né? Então, isso ajuda bastante na usabilidade da plataforma. Né?
As consultas são por videoconferência, né? Então, paciente e psicólogo podem se ver e se ouvir um ao outro, né, ao mesmo tempo. Isso é muito bom, porque favorece a proximidade, favorece, né, quebra um pouco da fantasia que as pessoas têm de que o atendimento mediado pela tecnologia vai ser frio, vai ser distante. A gente, por videoconferência, a gente sabe que não é, a gente consegue trazer essa proximidade, né? A gente também, existe a possibilidade de também fazer o atendimento sem o vídeo, né? Só por comunicar, só por áudio ou só por texto, mas as pessoas gostam mais da videoconferência, né? E, além de tudo, aquele problema que eu tinha falado do atendimento nos horários comerciais, ele é eliminado com o atendimento online, porque existem pessoas atendendo 24 horas por dia, 7 dias na semana, então você não fica mais restrito a fazer de segunda a sexta, você pode fazer no domingo, você pode fazer no sábado, e você pode fazer em qualquer horário, inclusive de madrugada. A gente tem psicólogos que atendem na madrugada porque eles atendem brasileiros expatriados. Então, como o fuso horário é diferente, eles atendem fora do horário comercial. Bom, aqui é um pouquinho da trajetória do Psicologia Viva, vou passar rapidamente, porque não é muito nosso foco aqui, né? Então, a gente existe desde junho de 2015, né? A gente foi criado nessa época, e a gente passou, então, por vários programas de aceleração, né? Como uma startup que nós somos, né? E aí a gente, em 2017, começou a ter clientes maiores, né? Como o Banco BMG e Porto Seguro. E aí, em julho, a gente começou no Chile. Em agosto, a gente começou a atender o Hospital Albert Einstein, né? Em outubro, a gente fechou outubro de 2018, a gente fechou o nosso primeiro grande contrato empresarial com a Algar. Em maio de 2019, a gente fechou um grande contrato no Chile, a gente também tem operação no Chile, né? E em abril desse ano, a gente recebeu investimento e o nosso crescimento mensal foi de 51% também devido ao Covid. E aí eu vou mostrar um pouco de dados para vocês agora, para vocês verem como cresceu a procura por atendimento psicológico nesse período. Bom, a gente faz uma pesquisa com os nossos pacientes, né? E a gente tem uma resposta muito boa em relação ao atendimento psicológico online. Então, a gente sabe que a maior parte das pessoas considera o atendimento online igual ou melhor que o presencial. E uma pequena parcela ainda prefere o atendimento presencial. Né? Então, com isso, a gente mostra que é tão efetivo quanto o presencial. Além disso, a gente sabe que 78% das consultas são realizadas em horário não comercial, reforçando aquilo que eu falei, de que o atendimento online ele dá mais mobilidade para as pessoas. 29% das consultas agendadas, elas são agendadas e realizadas no mesmo dia, então as pessoas querem ter a flexibilidade de poder agendar de acordo com a sua possibilidade, né, com a sua condição. E a gente sabe que o horário de pico das consultas é às 20 horas. Esse é o horário que a gente tem mais pessoas realizando consultas, né? Ou seja, fora do horário comercial. Bom, a gente também tem esse dado de que 92% das pessoas que usaram a plataforma viram melhoras após começar a se consultar, então isso também comprova que o atendimento online ele é tão efetivo quanto o presencial, e apenas 8% não viu nenhuma melhora após consultar. A avaliação geral dos atendimentos é entre excelente e muito bom, né, o que também mostra que funciona, é algo que as pessoas gostam. E agora sim, números para vocês. Né? Então, para vocês verem o crescimento desse ano. Né? Em janeiro, a gente tinha esse número de vidas cobertas. Né? E olha como cresceu a partir de março. Agora deu uma estabilizada, né? A gente atingiu meio que um platô de vidas cobertas, mas ainda está crescendo. Então, a gente percebe que esse marco aqui, ó, em março,
a gente percebe que a valorização da saúde mental mudou. As pessoas começaram a se preocupar mais, né? Então, a gente teve a entrada, então, de várias Unimedes, né, da rede Unimed, né, na nossa carteira, e muito mais pessoas puderam, então, ser atendidas e cuidarem da sua saúde emocional. Né? Para vocês terem uma ideia, né, em números de consulta, olha esse gráfico. Em janeiro, a gente tinha um número de 4.300 e poucas consultas por mês, né? Olha quantas a gente teve em agosto, né? 49.399. É um aumento muito, muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, no início do ano a gente tinha a média de consultas por dia, era de 300 consultas por dia. Hoje a gente realiza cerca de 2.000 consultas por dia. Isso mostra para a gente o quanto as pessoas começaram a se preocupar com sua saúde mental, o quanto as pessoas começaram a entender que é importante estar bem emocionalmente, é importante estar com a cabeça boa, né, com as emoções em dia, para ter saúde, para conseguir, né, enfrentar situações da vida. Né? A gente sabe que saúde mental basicamente é isso, né? É conseguir lidar com o estresse do dia a dia e lidar com isso de uma maneira boa, de uma maneira que não nos prejudique, né? Então, aí a gente tem alguns dos nossos clientes, né? Então, a gente tem a Unimed, tem a Algar, tem a Avon, né? A gente até tem uma parceria, faz parceria com os nossos clientes em projetos específicos. Então, é uma ação muito, muito interessante, muito legal de levar essa cultura de saúde mental para as pessoas, né, para tirar o estigma que tem em relação à saúde mental e promover uma abertura maior para que as pessoas busquem mais bem-estar, busquem mais qualidade de vida. Bom, quais são as perspectivas, né, que a gente tem, né, no pós-Covid, né? A gente acredita que essa conscientização que houve durante a pandemia deve continuar, as pessoas não devem abandonar os tratamentos com o final da pandemia. A gente acredita que as pessoas realmente vão dar continuidade porque estão colhendo benefícios para a sua saúde mental. A gente acredita também que as empresas também, da mesma forma como se preocuparam nesse momento, vão continuar valorizando, porque elas começaram a perceber o quanto a parte emocional e o quanto essa questão da saúde mental impacta na produtividade dos colaboradores e das pessoas de uma maneira geral, né? E aí, gente, quando a gente está falando em saúde mental, sobretudo em relação a corporações, né, a empresas, a gente tem que lembrar que não existe corpo separado da mente e não existe o colaborador separado da pessoa que ele é. Né? As pessoas, a gente é um ser integral. Então, se a gente tem um problema no trabalho, esse problema vai afetar na família. Se a gente tem um problema na família, esse problema vai afetar no trabalho. Né? Se a gente tem um problema emocional, esse problema vai afetar no corpo. Se a gente tem um problema no corpo, esse problema vai afetar nas nossas emoções. Então, é importante a gente olhar de maneira mais integral, né, para si mesmo e para as pessoas, e é importantíssimo a gente começar a pensar em prevenção. Né? Então, promover ações de saúde, de incentivo ao cuidado com a saúde mental, promover ações de conscientização, né, na importância da saúde mental. A gente acredita que essa vai ser a tendência, né, pós-Covid, porque a gente acredita que isso é realmente o mais efetivo, né? Promover prevenção para reduzir, né, a necessidade de tratamento. Aí agora eu vou apresentar para vocês a minha equipe, né? Somos nós 4 os fundadores do Psicologia Viva, o Braulio Bonotto, que é farmacêutico, ele tem formação na área de farmácia. Ele teve a ideia do Psicologia Viva,
né? O Fabiano, que é o nosso CEO Brasil, o Braulio hoje é o CEO Latam, né? O Fabiano é o CEO Brasil, o Ednei Santos, que é a pessoa que lida mais com operadoras de saúde, como a Unimed, e também com as empresas, ele é o nosso diretor da área comercial, e eu, que sou a psicóloga responsável técnica da plataforma e cuido também da nossa equipe, do nosso time, né? Eu também sou a diretora de recursos humanos. Bom, tá aí o meu contato para vocês, eu já estou encerrando a minha fala aqui, vou abrir para perguntas, né, se as pessoas quiserem fazer perguntas, senão eu vou continuar falando, porque assunto não falta. E aí eu queria agradecer, né, e deixar para vocês essa frase, de que a insanidade é a gente fazer as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes, né? Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Obrigada. Obrigada, Luciene. Olha, não podia ter encerrado de uma forma melhor com essa mensagem muito bacana. E agora a gente vai ter realmente aquele tempo para perguntas e respostas. Eu só quero chamar em seguida, aqui nós já temos a nossa mesa presencial com a Carol e com o Maurício, e eu vou chamar também na mesa online o Denis Soares Dias, da FESP, que já participou com a gente também ontem. E, Denis, eu já vou passar então direto para você, por favor. Olá, gente. Obrigado, viu, Luciene? Obrigado pela sua palestra, excelente, muito obrigado mesmo. Eu queria até compartilhar que eu sou uma das pessoas que tem utilizado o serviço do Psicologia Viva. Que bom. Tenho achado muito positivo, tá? E super incentivo aí a todo mundo que puder fazer uso dessa plataforma, sim. Uma preocupação que eu já ouvi até de algumas pessoas, algumas empresas, como você mesmo comentou, né, estão incentivando, né, o uso, por exemplo, de Psicologia Viva para tratar da saúde mental das pessoas, o que é fundamental. Mas sempre vem aquela preocupação, poxa, eu vou dividir alguns assuntos, eu posso passar alguns assuntos, e a questão do sigilo paciente-psicólogo, quando, por exemplo, tem uma empresa ajudando, né, patrocinando essas consultas. Como que é essa questão? As pessoas podem ficar tranquilas a esse respeito? Vocês têm que passar alguma coisa para a empresa? Não tem? Conta um pouquinho para a gente nesse sentido, por favor. Então, Denis, a psicologia, por si só, ela tem um pressuposto do sigilo, né? Então, todas as consultas são sigilosas, né? E os dados são confidenciais. Então, assim, isso é realmente uma dúvida muito comum, inclusive quando eu vou presencialmente fazer palestra em empresa, é comum algum colaborador me abordar e me perguntar, escuta, o RH não vai ter acesso ao que eu falei na consulta, não? Não, não vai ter, tá? Ninguém tem acesso ao que é falado na consulta, isso fica entre psicólogo e paciente, né? No máximo, o que as empresas têm de dados são dados estatísticos, então são dados de quantas consultas foram realizadas no mês, mas tudo de forma anônima, né? Porque a gente não pode identificar as pessoas que estão fazendo atendimento, nem nada disso. Então, pode ficar super tranquilo, porque é de verdade um benefício. É para ter saúde mental, de verdade. Muito bom, muito bom. Acho que aí pode deixar algumas pessoas até mais tranquilas para utilizar realmente esse serviço, né? Sim. No meio da sua palestra, você falou algumas coisas sobre, por exemplo, problemas de sono, problemas de questões alimentares, dificuldades alimentares e tudo mais. Às vezes, a maioria das pessoas pode associar isso a um problema mais físico e pensar num médico mais tradicional, um médico clínico, né, por exemplo. Ajuda realmente essa questão também? Fala um pouquinho para a gente nesse sentido, por favor. Então, as pessoas, quando têm insônia, elas pensam que pode ser um problema físico. Na maioria das vezes, elas pensam primeiro no problema físico. Mas o que acontece é o seguinte, as nossas emoções, elas impactam muito no nosso bem-estar de uma maneira geral. E quando a gente está com um grau elevado de preocupação ou de ansiedade, ou de estresse, né? A gente vai ficar com um nível de cortisol mais elevado, e isso vai impactar o sono, não tem como não impactar, né? Então, o que a terapia pode ajudar a melhorar nisso, né? Porque normalmente as pessoas pensam, preciso de um remédio para dormir.
né? Não necessariamente. Às vezes, aprender a lidar melhor com aquelas situações que estão te trazendo estresse, preocupação, ansiedade, vão ser o caminho mais fácil para você voltar a ter uma boa noite de sono, né? Então, a questão da alimentação, por exemplo, a gente fala que as pessoas comem as emoções, né? Quando a gente está com uma emoção, a gente está passando por um momento difícil, ou a gente está com algum problema que impacta as nossas emoções, é muito comum que a gente coma mais, ou que a gente busque compensação de prazer mesmo, né, no alimento, né? E aí a gente não vai falar assim, estou comendo mais durante a pandemia. Duvido que está comendo mais salada. Não está comendo mais massa, está comendo mais doce. Por quê? Porque são mais prazerosos. Então a gente compensa o desconforto com algo prazeroso. E aí entender que a gente está fazendo isso e entender mecanismos, né, buscar estratégias comportamentais mesmo e até mentais para não cair nessa armadilha, isso é super importante. Então, assim, não é só a terapia, mas também não é só o remédio. A gente precisa buscar um equilíbrio aí. Perfeito, muito bom. Olhando aqui o chat, tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta específica falando sobre a privacidade do atendimento online, como é que ela poderia ser garantida, e até fala uma questão de que teve um vídeo do Porta dos Fundos que falava de fazendo terapia à distância, pode ser que tenha uma outra pessoa, quer seja do lado do terapeuta, quer seja do lado do paciente, escutando. Como é que a gente garante? Como que são esses procedimentos aí para que essa consulta ande de uma melhor forma? Então, normalmente, quando a gente recebe um paciente, a gente orienta, né? Então, a primeira orientação é procure um lugar reservado e sem interrupções para fazer o seu atendimento. Porque isso é importante, porque, na verdade, no online a gente tenta reproduzir o que seria no consultório. No consultório é você e o seu psicólogo e mais ninguém, né? Então, a ideia é buscar reproduzir esse ambiente. Então, do lado do psicólogo, ele sabe que não pode ter ninguém, né? E que realmente, se tiver, ele está incorrendo até numa falha ética. Então, do psicólogo, dificilmente isso vai acontecer. É mais comum acontecer isso do lado do paciente. E vou dizer para vocês, acontece, tá? Porque já aconteceu com um paciente meu, né? De eu estar atendendo e, de repente, eu escutar uma risada. E aí eu parei e falei assim, quem tá aí? Né? E assim, a pessoa não estava ouvindo o que eu estava dizendo, mas estava ouvindo o que a pessoa estava dizendo. Então, ela estava de fone de ouvido, ele não ouviu o que eu estava... Era o marido da paciente, tá? Ele não ouviu o que eu dizia, mas ele ouviu o que ela dizia. E aí, quando eu percebi que ele estava, eu falei, olha, eu vou pedir que ele se retire, por favor, porque ele não pode, isso não faz sentido nenhum a terapia dessa forma, tá? Então, assim, a gente sempre orienta nesse sentido, mas a pandemia realmente trouxe um desafio para isso. Porque antes era mais fácil, porque eu escolhi um horário que não tinha ninguém em casa. E aí eu fazia no horário que não tinha ninguém em casa. Mas com a quarentena, ficou todo mundo em casa. Como é que faz? Né? Então, as pessoas começaram a arranjar soluções. E foram soluções engraçadas. Né? Então, assim, uma solução, por exemplo, que essa funciona muito, tá, gente? Que meus pacientes usam. Eles fecham a porta do quarto e eles pegam um rádio e colocam na porta, tocando música lá na porta. Não atrapalha a consulta aqui, porque está um pouco afastado, mas impede que quem está do lado de fora escute. Isso funciona, de verdade. Tá? Então, podem usar porque vai dar super certo. Mas, assim, eu tive paciente fazendo terapia no carro, porque não tinha como fazer dentro de casa, então descia para a garagem e fazia no carro. Eu tive paciente trancando no banheiro, colocando rádio na porta. Enfim, a gente arranjou o jeito, né? Então, a questão toda da privacidade é um compromisso do psicólogo e do paciente. Ele também precisa se comprometer com isso, porque, né, gente, a gente está lidando com informações muito sensíveis, né, e que precisam ser realmente tratadas de forma sigilosa. Muito bom, obrigado pela dica do rádio aí, que eu mesmo gostei da dica e acho que vou utilizar, viu? Realmente, muito boa. Tem mais uma pergunta aqui no chat,
que é falando de como funciona a detecção do nível psicológico, do nível de estresse, de ansiedade do paciente numa metodologia online, né, numa metodologia não presencial. A técnica é muito diferente, é efetivo realmente isso, e gera até uma acessibilidade melhor, tanto para o paciente como para o terapeuta? Como funciona isso? Bom, eu sempre contei essa pergunta, eu conto a minha história, né? Eu vim do atendimento, quando eu vim para o atendimento online, eu atendia no presencial, eu só atendia no presencial, né? E de repente eu mudei de cidade e eu precisei dar jeito para alguns pacientes que eu não podia encaminhar. E eu comecei a atender online. Então, meus primeiros pacientes online vieram do presencial. E aí eu perguntava para eles, e aí? Foi diferente? Foi ruim? Foi bom? Como é que foi? Porque era algo novo para mim e para eles na época, só 5 anos atrás. E aí eles todos, parecia que eles tinham combinado, porque todos me deram a mesma resposta, a mesma frase. Todos falaram para mim assim, Lu, é igualzinho, só não tem abraço no final. Então, é igual, o atendimento é igual, tá? É claro que a gente precisa adequar, né, algumas coisas que a gente não usaria no presencial, a gente vai ter mais dificuldade de usar no online, mas a gente adequa, né? E em termos de efetividade, já tem vários estudos no Brasil e fora do Brasil, comprovando que o atendimento online é tão efetivo quanto o presencial. Em alguns casos, ele chega até a ser mais efetivo. Exemplo, imagina uma pessoa que está com síndrome do pânico, que ela não está conseguindo sair de casa. Como ela faria o tratamento se não houvesse o online? Então, ela consegue fazer o tratamento sem sair de casa, e ela só vai sair quando ela se sentir segura. Né? Uma pessoa que tem fobia social, que tem dificuldade de andar de ônibus porque tem fobia social, né? Ou de pegar um táxi, um Uber, ela vai conseguir fazer de casa. Né? Imagina uma pessoa que viaja, eu tenho uma paciente que é assim, ela trabalha viajando, cada semana ela está num lugar diferente. Ela nunca tinha conseguido fazer tratamento, porque ela não conseguia ter a regularidade que precisa nas sessões. Com o online, ela conseguiu fazer o tratamento, porque não importava onde ela estivesse. Ela tendo o computador ou o celular, ela fazia a terapia dela onde ela estivesse. Né? Então, tem a efetividade, assim, comprovada já cientificamente, né? Não é uma percepção minha, né? Enquanto psicólogo, enquanto plataforma, e existem estudos científicos que comprovam, né? E a mobilidade é fantástica, porque resolveu o problema de muitas pessoas. Muito bom, muito bom. Mais uma pergunta, quando a gente fala, né, dessa questão da pandemia, da questão, né, do isolamento social, a gente ouve bastante, né, que aumentou-se muito o uso de álcool e eventualmente até o uso de drogas, né, nesse período. Vocês têm notado isso? É uma ferramenta também que pode ajudar no meio dessas situações específicas que acabam desencadeando vícios antes não existentes ou piorando níveis de consumo de álcool, por exemplo? Vocês têm notado que pode ser uma ferramenta positiva para isso? Olha, sim, assim, lamentavelmente isso de fato aconteceu, está acontecendo ainda, né? O consumo de álcool aumentou muito, né? E não só de álcool, até mesmo de outras drogas, e aí eu não estou dizendo nem das não lícitas, até das lícitas. Teve um aumento, até, por exemplo, de consumo de relaxantes musculares, porque ele relaxa, né? E aí você acaba dormindo melhor. Houve um aumento, assim, realmente significativo de uso desses recursos. O que a gente costuma dizer, Denis? Às vezes a pessoa lança a mão da bebida ou de alguma droga para aliviar o desconforto que ela está sentindo, né? Só que isso é um alívio momentâneo, né? Então, quando você bebe lá a sua bebida e relaxa e, né, distensiona, você vai esquecer momentaneamente dos seus problemas, você vai ficar ali numa euforia alegrinha, boa, mas vai passar,
né? E quando passar, estão ali de novo os seus problemas te esperando, né? Então, não é algo muito efetivo, é algo muito comum, é um recurso muito comum, as pessoas lançam muita mão disso, né? É muito comum pessoas que estão com depressão, ao invés de irem num psicólogo ou num psiquiatra, beberem para parar de sentir. Isso não é um caminho bom, eu não recomendo. Tudo bem você beber para relaxar, mas não achar que você vai tratar algo com a bebida, né? Mas até para esses casos, a terapia online, ela surgiu mesmo como uma solução. Por quê? Porque da mesma forma como uma pessoa que faz uso abusivo de álcool tem vergonha inicialmente de dizer que procura um AA, muita gente tem vergonha de dizer que faz terapia. E aí, ela fazendo online, ela faz em casa, e ninguém nem precisa saber. Tá saindo para onde? Para terapia. Ela não precisa dizer, ela está em casa. Né? Então, acaba que favoreceu, sim, para muitas pessoas que buscavam outros recursos, elas começaram a buscar a terapia online como uma solução mais efetiva. Muito bom, muito bom. Queria ver se o Maurício ou a Carol tem alguma outra pergunta também para acrescentar aqui, e vou fechar aqui com uma última só, que é a questão do medo do desemprego, ou do medo desse novo normal, de trabalhar remoto, de ser monitorado com relação às ferramentas que estão sendo utilizadas. Isso também tem sido um assunto que tem aparecido muito para vocês? Sim, assim, eu costumo dizer o seguinte... Eu posso só complementar a pergunta do Denis? Até pegando esse gancho na sua resposta, se puder contar pra gente se mudaram as procuras de psicólogo. Tinha um tema que era mais procurado e aí a pandemia fez virar esse modelo e agora as pessoas procuram mais por ansiedade ou por esse medo. Se puder contextualizar um pouquinho, ia ser bem bacana pra gente. Legal. Então, assim, eu costumo dizer que a pior coisa com a qual o ser humano pode lidar é com o desconhecido, é com o incerto. Isso gera muito desconforto para o ser humano, porque a gente tem uma fantasia, a gente, ser humano, tá? Todo mundo, a gente tem uma fantasia de que a gente controla as coisas. E eu digo que é uma fantasia porque, de fato, a gente controla bem pouco. Né? Eu costumo dizer que a gente mal controla a nós mesmos. Né? Então, eu consigo controlar o que eu penso, eu consigo controlar o que eu sinto e eu consigo controlar a maneira como eu reajo. Mas, no mais, eu não tenho controle. Né? E é difícil, às vezes, a gente aceitar isso. É muito difícil. Então, diante desse novo normal, eu até faço sempre assim, porque assim, eu não acho que é um novo normal. É o nosso normal, a gente já está adaptado. 6 meses, gente, a gente já se adaptou. Não tem um novo normal, já é o normal. Né? Então, quando isso passar, talvez a gente queira fazer um misto do que a gente tem agora com o que a gente tinha antes. Porque muitas coisas do agora se mostraram muito efetivas. Né? Então, hoje a gente já observa nas empresas as pessoas considerando seriamente a possibilidade de ter um modelo híbrido. Né? Dias no escritório, dias remoto. A maioria das empresas já estão considerando isso. Algumas empresas já aboliram, não tem sede mais, agora é só remoto. E não pretendem ter quando acabar. Né? Então, assim, a gente está vendo uma adaptação. A gente, na verdade, já está adaptado. O que vem depois vai ser uma nova adaptação. E sim, as pessoas estão com medo de ser monitorado, medo de perder o emprego. Mas agora está tudo tão tecnológico, será que eu não vou perder para um computador, para um sistema? Eu vou dizer para vocês uma coisa, gente é insubstituível. Por trás do sistema tem gente. Né? Quem opera o sistema é gente. Né? Então, assim, por exemplo, a gente pode criar um sistema, uma inteligência artificial, existe, na verdade, já, tá? A gente pode criar uma inteligência artificial para fazer terapia.
né? Na verdade, a história do atendimento online começa com uma inteligência artificial, né? Só para vocês terem ideia de como que isso não é algo novo, normal, não é de agora, né? Existe ainda existe um programa chamado Elise, que é um chatbot, é um robô que ele simula um psicólogo humanista rogeriano, e se você for lá, só que é em inglês, se você for lá e conversar com ele te responde, ele te dá orientações, ele te dá conselhos, ele te acolhe. É como se fosse uma pessoa te atendendo. Isso muito antes da gente pensar em fazer atendimento agora, desse jeito que a gente faz agora. Então, tá vendo? A tecnologia já estava lá, mas o atendimento pessoa a pessoa ainda não acabou. Não vai acabar. Tanto que a gente fala, o online não vai substituir o presencial. Ele vai entrar onde não tem. Ele vai complementar. Ele vai facilitar, mas ele não vai substituir. Então, esses medos que a gente tem, que todo mundo tem, né, tá passando de alguma forma por isso, é natural que a gente tenha, mas as coisas vão se adaptar, porque o ser humano é adaptável. A gente só é a raça mais evoluída porque a gente é muito adaptável. Então, isso foi o Darwin que falou, não fui eu não. Então, assim, né? Se o Darwin dizia isso e a gente comprovou que é verdade, é isso, a gente só vai se adaptar. Então, o medo é natural, mas a gente tem que ter em mente isso. A gente vai se adaptar. E aí, respondendo a sua pergunta, se teve uma procura diferente, no Psicologia Viva a gente até criou um tema diferente chamado quarentena. Um tema diferente chamado isolamento social. E esse tema foi muito buscado, muito. Desde o início da pandemia a gente criou, e as pessoas começaram a buscar muito esse tema. Por quê? Porque elas tiveram muita dificuldade de se adaptar. E o que mais cresceu ao longo desse período foi distúrbio do sono, transtornos alimentares, ansiedade, e tivemos um discreto aumento em depressão. Tá? Mas foi mais estresse, ansiedade, sono e alimentação. Foram os temas mais buscados. Luciene, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pela conversa. Obrigado, doutora. Obrigada, gente. Eu queria agradecer assim, a oportunidade de estar falando de saúde mental para tantas pessoas. Queria agradecer o convite da Unimed FESP, né, agradecer a parceria, né, porque é sempre muito importante a gente poder, né, mostrar para as pessoas o quão importante é cuidar de si e cuidar da sua saúde emocional. Com essa chuva de ideias que a gente está ouvindo nesses 2 dias de evento, mais ainda, para conseguir absorver e cuidar de tudo isso. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E doutora, para fechar aqui, agradecer também o Fabiano, né, o Ednei, toda a equipe da Psicologia Viva. E o Denis comentou algo bacana, né? A Unimed FESP também fez uma parceria importante aí. Agradecer a equipe lá do NAS, o Dr. Mal, a doutora Cláudia, a Mariana do RH, oferecendo também a consulta, né, via Psicologia Viva para todos os funcionários como um benefício, né, durante esse período de pandemia. E isso realmente ajudou muito, né, esse conforto, essa possibilidade, né? Então, agradecer muito nesse sentido. E falar, doutora, que eu sou uma pessoa extremamente emocionada. Então, assim, você percebe que durante a pandemia, né, eu falar aqui no chat aqui, salada e tudo mais, o meu caso é o doce mesmo. E vamos em frente. Denis, obrigado pela participação. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Pessoal. Boa tarde. E agora nós vamos dar continuidade aqui à nossa programação, chamando o Eric Batista, CEO da Cloud Target, e Rogério Boros, que é diretor de saúde e governo da Microsoft. Ambos vão abordar o tema inovação em segurança e produtividade no trabalho remoto pós-pandemia. Sejam bem-vindos, eu já passo a palavra para vocês. Um bom trabalho. Legal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eric. Estou aqui com o Rogério, eu sou CEO da Cloud Target. A gente vai falar um pouquinho aí da parte focada em saúde, soluções tecnológicas para a saúde, e falar um pouquinho também da Cloud, o que a gente tem de solução, o que a gente está fazendo no mercado aqui. O Rogério quer falar um pouquinho também, para a gente poder começar já?
Legal, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aí da Cláudia para a gente participar em conjunto aqui com vocês, né, e mostrar um pouquinho do que a Microsoft está trazendo de revolução para a área de saúde. Eu sou responsável pela área de saúde e governo federal no Brasil, e vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui um pouco, né, do tudo que a gente tem. É pouco tempo para cobrir tanta coisa. A gente vai focar em algumas coisas legais aí que o Eric alinhou comigo. Vamos lá. Se puderem apresentar, vamos lá. Se puder passar o slide, vamos lá. Falando um pouco, vamos para o slide falando um pouquinho da Cloud, né? A Cloud é uma empresa hoje relativamente nova, a gente startou ela em 3 anos, nós somos em 6 sócios, que todos nós lideramos outras empresas por mais de 20 anos, e a gente abriu a Cloud focada em Cloud híbrida, né? E o nosso foco hoje é muito produtividade, segurança e governança. E esse foco tem dado muito resultado, especialmente no setor de saúde, tá? Hoje a Cloud atende alguns grupos de saúde aqui no Brasil, grupos grandes, tanto com projetos de trabalho remoto, de segurança, e é isso que a gente vai comentar um pouquinho aqui para vocês, tá ok? Vamos lá? Pode passar essa aí. A gente vai falar um pouquinho do Microsoft for Healthcare, o Rogério vai comentar isso um pouco, e aí eu acho que esse é um lançamento da Microsoft oficialmente aí final desse mês de outubro. Foi comentado agora no Ignite o que é o Microsoft for Health. É uma cloud específica para a saúde, com grandes soluções lá dentro, e é isso que a gente quer falar um pouquinho aqui para vocês sobre esse assunto, tá? No final a gente vai falar um pouquinho abrir para perguntas, e aí vocês podem conversar um pouquinho sobre essas soluções conosco. Vamos lá? Se puder passar esse vídeo, pode seguir na sequência, por favor. In the image-guided therapy business of Philips, 1 patient every single second somewhere on Earth is treated with one of our products. So that's 28 million patients a year could be treated because of the work that we do here. That was the big reason I came to Philips. Image-guided therapy is modern-day surgery without the incision. We're navigating tiny instruments through the body through incisions no larger than a pencil point. We're relying solely on X-ray images or medical imagery to guide us. So that means we are always looking at a screen of data. With HoloLens, we can take it to the next level. We are a leader in image-guided therapy. And with Azurion, we created an industry-leading platform that customers really love. What's really cool about it is we've leveraged novel touchscreen technology to create a very powerful working spot for the physician. Our ultimate goal is to help doctors do procedures better, to help them innovate the procedure. With HoloLens, we can create a completely different experience, a working domain which is really tailored around the needs of the physician. For complex procedures, physicians need to go from one screen to the other really rapidly. We can now get these screens to come in just by voice recognition, by eye tracking. This is all about efficiency. If patients are being treated and the procedure can be shortened, it's very beneficial for the patient. At Philips, we strongly believe that technology is not the goal, technology should be the enabler. What we want is that the physician can just concentrate on the procedure and the patient, get them home faster and healthier. This partnership between Philips and Microsoft can have our users experience something completely new, something almost mind-blowing, something that they didn't think was possible, and help them improve care. That's a breakthrough. That's a complete game changer. A gente vai começar agora, o Rogério, eu vou passar a palavra para o Rogério daqui a pouco, mas falando um pouquinho da Cloud, pode passar para o próximo slide, a gente tem essa solução que vocês viram aí, eu tive o prazer de testar em Seattle, especialmente usando uma solução de Health lá, e é uma solução fantástica, né? E a gente vê só a parte de imagens, mas por trás tem toda uma inteligência artificial e tem vários itens aí importantes na área médica, né, na área de saúde. Então, são itens que a gente vai discutir um pouco mais para frente, tá? Falando um pouco da Cloud, a gente é um dos principais parceiros de segurança e produtividade hoje da Microsoft. A gente atua em diversos pontos e uma coisa muito importante que a gente tem feito agora são soluções
sobre demanda, utilizando o trabalho remoto dentro do Teams e algumas vertentes que a gente vai comentar um pouco. Tá ok? Pode passar, por favor. Rogério, por favor, agora o Rogério vai entrar com algumas coisas aí. Obrigado, Eric, pela introdução. Só para sem entrar em muitos detalhes, acho que vocês são mais do que cientes aí dos desafios que estão acontecendo na indústria nesse momento, né? Desafios que já existiam e que agora estão sendo talvez ainda mais, vamos dizer, catalisados, né, pelo momento do Covid-19. Então, quando a gente fala de satisfação do cliente, dos pacientes, né, a percepção dele em relação aos serviços de saúde no Brasil, isso não necessariamente de vocês diretamente, mas como um todo, o impacto especial, vocês devem ter visto tanto o que está acontecendo do ponto de vista de segurança, né, nesse período em especial, as instituições de saúde viraram um target mundial cibernético. A gente está vendo muitos ataques acontecendo e é um papel muito importante para nós trabalhar com os nossos parceiros em proteger a infraestrutura existente nos nossos clientes. E do ponto de vista de segurança, a Microsoft hoje, posso dizer, afirmar que é possivelmente a maior empresa de segurança no mundo. A gente investe mais de $1 bilhão por ano só em pesquisa e desenvolvimento na área de segurança. Então, a gente está muito focado nesse aspecto. E vocês viram ali um exemplo da Philips, que eu posso falar um pouquinho depois de holografia, mas, em especial, quando você faz esse tipo de implantação, você depende de sistemas, todos esses equipamentos têm que estar bem protegidos, porque, eventualmente, você vai deixar de fazer os seus procedimentos justamente porque pode ter sido recebido um ataque de ransomware, e isso é muito importante para nós trabalhar com tudo isso. É óbvio que a gente sabe o impacto que está tendo no momento na indústria, uma coisa que talvez até é estranha, a gente esperava que por causa da pandemia tivesse muito mais busca e demanda do serviço de saúde, ao contrário, a gente acabou de ter uma queda muito grande em vários procedimentos cancelados. Então a gente sabe o impacto que tem isso no operacional, no econômico de todos vocês, e é por isso que a gente também está focado em trazer soluções para essa indústria que está sofrendo transição de ser uma indústria totalmente de serviço, que está tendo disrupção por vários lados. Pode passar para o próximo, por favor? Dentro desse aspecto, né, o que a gente vem falando e que está procurando criar com a nuvem de saúde, com essa visão, é justamente criar toda uma abordagem de TI que não seja só em atender o teu processo estrutural, mas transformar o teu processo finalístico. Então, a gente vem procurando e desenvolvendo diversas formas de adicionar inteligência aos processos, de aprimorar, trazer agilidade e transformar também alguns processos, como vocês viram ali no caso de cirúrgico, né? Aquele é um exemplo com a Philips. A gente tem um exemplo que eu também acho extremamente interessante, que é você poder ver o teu exame de imagem de uma ressonância diretamente sobre o corpo do paciente, com os diversos cortes, e a gente tem um estudo aí já feito com um grande grupo que está fazendo isso, que conseguiu reduzir significativamente o erro do processo de incisão cirúrgica, com algo que a gente está fazendo transformação. Outro lado, e vários outros exemplos que a gente tem, e não tem como citar aqui, a gente fala desde o engajamento do paciente à colaboração do time de cuidado, colaboração, por exemplo, usando ferramentas como o Teams, que permite a comunicação entre todos eles, ter todos os arquivos, ter todos os históricos integrados, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Desculpa, eu estou sem o controle aqui, ou eu acho que eu estou, eu não sei. E aí, todas essas coisas que a gente vem falando, elas esbarram num momento específico, que é o desafio que vocês têm sobre a estrutura legada. Vocês têm um sistema tradicional, têm uma estrutura implementada. E quais são os novos desafios que eu estou começando a receber? São desafios que envolvem aspectos regulatórios, né? Por exemplo, a LGPD, um aspecto regulatório, a RNDS, a nova Rede Nacional de Dados na Saúde, com a qual vocês vão ter que ter interoperabilidade e transferir os dados
inicialmente de exame de Covid, mas muito provavelmente a regulamentação vai vir para que todo o paciente, toda a informação de paciente, todo cidadão vá para aquela base, para essa base do DataSUS, ela vai impor um desafio de interoperabilidade, que vocês vão precisar de protocolos como FHIR, HL7, e suportar essa infraestrutura sendo conectada com eles. E, obviamente, a gente fala de interoperabilidade, fala de conformidade com RIPA, com outros padrões internacionais e LGPD, mas também de segurança permeando tudo isso, porque como que eu vou me integrar com outros parceiros ou com o regulatório, com o governo, por você estar numa indústria regulada, sem segurança. Então, muito importante a gente olhar todos esses aspectos somados à privacidade, porque o paciente e o dado do paciente é um dado extremamente custoso. Existem pesquisas que dizem até que um vazamento de dado de saúde ele é mais caro que um vazamento de dado financeiro. Ele pode trazer mais prejuízo para a instituição. Próximo, por gentileza. Então, dentro disso tudo, a Microsoft se preocupou como uma empresa que está trazendo soluções em todas as áreas de tecnologia, em criar uma visão integrada e que permeia e que trabalha os diversos, vamos dizer, cenários de indústria, e aí, desde o cenário de indústria no plano de saúde, ao cenário de indústria no atendimento no hospital, ao cenário de indústria no laboratório, na área de farmacêutica, em life sciences, né, que são ciências da vida, aí, que vão grandes fabricantes como a Philips, em atender todos eles com soluções componentizadas, em vez de ficar oferecendo produtos. E é essa visão que eu vou dar um pouquinho para vocês aqui, no próximo slide, em que como que a gente está criando todas essas coisas atendendo alguns aspectos. Primeiro, confiança, porque para que vocês comecem a botar os seus dados de saúde, utilizar todas essas informações, tem que ser numa nuvem que te permita toda essa segurança. Existe ainda em vários setores, né, a maioria dos setores já estão mudando, até o governo, até o setor de defesa. Vocês viram, a Microsoft fechou um acordo de 10 bilhões de dólares com o Pentágono. Até esses setores estão começando a ver que eles não têm como competir com o nível de segurança que a nuvem fornece. Então, a gente está trabalhando nesse detalhe. Outra coisa é escalabilidade. Podem vir momentos em que você vai ter mais demanda, pode ser até uma demanda específica, como aconteceu agora na pandemia, por um tipo de procedimento. Como que eu escalo tudo isso sem ter que investir na minha infraestrutura, sem ter que mudar o que eu já tenho? Só mudando, fazendo shift de acordo com o que eu preciso. Imagina que eu tivesse um centro de operação e eu pudesse mudá-lo totalmente para oncologia e agora totalmente para ortopedia e sem nem muita dificuldade. Essa escalabilidade, essa flexibilidade a nuvem traz. Por último, obviamente, aquilo que a gente já estava falando, segurança do que vocês vão ter colocando lá e conformidade com padrões. Somado todas essas coisas e o perfil de indústria, a gente busca, se puder o próximo, a gente buscou focar em algumas das coisas que são procedimentos importantes. Então, o que eu posso fazer com as soluções para melhorar o engajamento, para melhorar a colaboração da equipe de saúde, para utilizar uma mina de ouro? Vocês devem ouvir, todo mundo já ouviu falar essa expressão, ela é um jargão já, que o dado é o novo petróleo. Então, vocês têm histórico de anos e anos de operação, de anos e anos de pacientes. Como é que eu posso pegar tudo isso para gerar novas fontes de receita ou melhorar isso aí tudo, melhorar meus procedimentos operacionais? Como é que eu uso tudo isso, crio um data lake e verifico que 70%, 80% dos meus pacientes, no meu procedimento de inteligência artificial e análise de dados clínicos, eu consegui verificar que eles tem um comportamento similar, e aí eu ofereço um novo produto para ele, que é mais interessante. Como é que isso tudo impacta uma coisa que é uma tendência de mercado? Vocês já devem ter ouvido falar de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, SaaS, principalmente quem é da área de TI, mas devem estar começando a ouvir falar de Healthcare as a Service, a saúde como serviço. E o que eu quero dizer com isso? Vai chegar um momento que o hospital ele vai ser desafiado pelo plano de saúde em não só curar o paciente,
mas predizer corretamente o tempo que ele vai ficar no hospital e reduzir o retorno depois que ele sai. Porque se eu vou lá, sou curado, mas eu tenho que voltar, meu custo é muito maior. Por que não pagar 15% mais para um hospital que não me vai dar retorno do paciente para ser internado novamente, mas quem sabe vai me garantir que ele ficou por menos tempo e ele saiu curado? Eventualmente, existe uma análise de risco que pode ser feita aí dentro. Então, dentro de todos esses fatores, a gente procurou em criar experiências integradas para saúde virtual, para melhorar insights, dar mais informação para o paciente. O paciente de hoje, ele não é o de antigo, ele quer mais insights, mais informação. Então, tem algumas jornadas aí que o Eric vai mostrar para vocês para frente, e aqui tem vários desses cenários que a gente está criando essas jornadas. Pode o próximo aí, eu vou passar para ele em seguida. Só para vocês entenderem um pouco, o próximo slide, o que a gente está criando é uma camada de serviços para diferentes áreas dentro do cuidado, dentro da área de saúde, utilizando diversos componentes nossos. E esses componentes vão estar conectados com CRM, com a plataforma de telemedicina, com a camada de segurança, com a camada de interoperabilidade, com a camada de dados para você fazer analítica. É isso que a gente está criando como a solução, a aplicação de tudo que a gente tem focada na indústria de saúde, e isso foi acelerado com o Covid, a gente lançou então isso em maio, já era uma coisa que a gente estava criando e oferecendo várias soluções, e acabamos de anunciar, como o Eric comentou, que a disponibilidade desse serviço vai ser dia 30 de outubro agora. Então, estamos apresentando para vocês que isso é uma coisa que já está implantada em diversos clientes, já em operação no mundo. Tem vários cases, não vai dar para cobrir aqui, mas quem quiser conhecer, fique à vontade de depois nos procurar, que a gente pode passar cada um dos cases para vocês. Tá? Isso que eu queria dar essa pincelada. Eric? Vamos lá? Vamos para o próximo. Isso é legal que o Rogério comentou, né? Porque os produtos da Microsoft, que a gente vai mostrar um pouco agora, eles são totalmente integrados, né? Então, por exemplo, dentro do Teams, a gente consegue ter a lei, a LGPD aplicada lá dentro, né? Então, se eu estou conversando com um paciente por Teams, por exemplo, e sem querer eu digito algum dado pessoal dele, esse dado ele pode ser mascarado automaticamente dentro do Teams, tá? E interligado com uma inteligência artificial lá dentro. Então, assim, não é uma ferramenta simplesmente de colaboração, mas é uma ferramenta totalmente integrada com toda a plataforma. Então, isso é um diferencial grande que a Microsoft traz como uma ferramenta de colaboração, né? Falando um pouquinho da jornada, a gente tem uma jornada aí que é a jornada digital, né? É como se fosse a jornada do paciente e por onde o paciente deveria passar e que tipo de tecnologias a gente poderia prover para o paciente, tá? Então, essa é uma jornada bem interessante, a gente não vai atacar todos esses pontos hoje, mas a ideia é mostrar um pouquinho dessa jornada para vocês e que soluções existem. Vamos lá? A primeira solução que a gente vai mostrar aqui é a parte de Teams, né? Falando um pouquinho do atendimento do paciente, né? Como é que a gente pode atender o paciente tanto remotamente quanto presencialmente usando tecnologia, né? Então, a gente tem graficamente mostrando todo esse atendimento aí, né? Mas a gente tem algumas telas aqui que a gente capturou para mostrar mais ao vivo para vocês. Vamos lá para o próximo, por favor. A primeira tela aí, ela está mostrando o Teams, mas vocês percebem que dentro do Teams a gente conseguiu criar formulários, onde a gente pode apresentar esses formulários para os pacientes, e esses formulários, por trás desses formulários, a gente pode colocar uma inteligência artificial, onde faça perguntas automaticamente para esses pacientes, e, baseado nas perguntas, gerem novos insights e gerem novas pesquisas. Tá? Então, a gente está vendo que está dentro do Teams isso, pode ir para frente, por favor. E dentro tem o formulário aí, né? Então, assim, é uma experiência integrada. Vocês veem que não é simplesmente uma ferramenta de colaboração, é uma ferramenta de colaboração onde eu crio um sistema dentro dela. Tá? Então, isso já é um grande diferencial da plataforma. Pode passar, por favor. O legal aí, se você me permite acrescentar, Eric, é que vamos lá. Você pode ter esse bot em qualquer plataforma que você tem, não é só no Teams. Esse bot pode estar lá, e aí ele pode ir passando um processo de triagem, marcação de consulta,
E daí você quer fazer o Teams para a plataforma de telemedicina, você manda o link e abre a consulta. Então você pode criar todo o processo de visita virtual, de teleconferência, não só com o Teams, mas integrado a qualquer outra plataforma que vocês quiserem de chat. Você acha assim, o WhatsApp é muito utilizado no mercado, quero integrar com ele, quero fazer minha troca de mensagens com um bot para lá. Tem que construir um conector, mas você consegue fazer toda essa construção de chatbot, né, o que a gente chama de health bot, usando essa infraestrutura. Desculpa acrescentar aí. Não, legal, muito legal. Você comentou e aí eu lembrei, a gente está fazendo para uma empresa muito grande, um projeto agora, é a maior empresa de educação aqui do Brasil, uma das maiores do mundo. A gente está fazendo exatamente um projeto agora de WhatsApp integrado com a plataforma, onde novos alunos, você cadastra os novos alunos, eles recebem via celular um link e eles fazem todo o processo de um onboard totalmente seguro e totalmente integrado com o Active Directory, com gestão de identidade via WhatsApp. Então, você me lembrou, eu acabei lembrando aqui do projeto que a gente está fazendo para essa instituição de ensino. Vamos lá. Então, a gente consegue ali mostrar, só para vocês verem que dentro do Teams, a gente pode criar um sistema, né, muito rapidamente usando a plataforma da Microsoft. E depois de ter feito todas essas perguntas, a gente pode gerar insights, né, que é o próximo slide. E aí, pode passar, por favor. E aí, a gente consegue gerar insights, por exemplo, em Power BI, dos insights que estão ali dentro do Teams. Então, veja, não é simplesmente uma ferramenta de colaboração, você pode rapidamente construir um sistema de atendimento remoto para os seus pacientes. O legal dentro do Microsoft for Health, que é a cloud que está sendo lançada agora, existem vários templates prontos para isso. Então, você consegue rapidamente abaixar esses templates e fazer a instalação desses componentes. Então, às vezes, a gente tem esses produtos já comprados na nossa infraestrutura e não utiliza. Então, a gente pode utilizar melhor e até dar uma experiência muito rápida para os nossos pacientes, no caso. Vamos lá? Aqui, só para vocês verem, não vou entrar no detalhe técnico, mas que componente a gente está usando por trás dessa solução, né? A gente está usando Teams, a gente está usando uma integração com Twilio, a gente está usando chatbot, inteligência artificial, machine learning, toda essa parte integrada. Então, às vezes, a gente está olhando o Teams ali, acha que é um negócio muito simples, mas por trás a gente pode construir um grande sistema. E como o Boris comentou, a gente integrar com o legado, integrar com outras coisas por trás. Então, isso é bem importante. Por exemplo, aí, quando a gente falou da Rede Nacional de Dados na Saúde, que vocês já devem estar começando a receber demanda para esse aspecto regulatório, o que a gente usa para integrar é justamente essa parte aí do coraçãozinho aqui, que é a API for FHIR. FHIR é esse standard, né, de saúde mundial para interoperabilidade de dados com segurança. Você pode construir, usando uma ferramenta de comunicação como o Teams, todo um back-end para você transformar o teu processo, transformar o teu negócio. E acho que isso é uma coisa que a gente tem como contribuir muito junto aí com a Cloud Target. Perfeito. Isso aí mesmo. Vamos lá? Agora o Boros vai começar aí, Boros. Vamos lá para outra parte aí de AI, que eu acho que é muito importante também para a gente. Legal. Se puder passar para o próximo, aqui eu só queria mostrar um pouquinho da parte da importância. Esse, para quem não conhece, é o Satya Nadella, o CEO da Microsoft, que retransformou a Microsoft hoje para um momento moderno que ela está, né? E uma das coisas que ele comentou, e eu acho que é bom legal cotar isso aqui, é que a inteligência artificial, ela representa uma das prioridades mais importantes de tecnologia, mas que a aplicação mais urgente é a saúde. E aí, como que a gente está aplicando isso aqui? Por exemplo, a Microsoft anunciou uma grande parceria com a Novartis para busca e desenvolvimento de novas moléculas. Vocês sabem que agora a gente está no processo de desenvolvimento de uma nova vacina, e muito disso, a primeira parte é o desenvolvimento de quais moléculas vão poder ser utilizadas e tem potencial de tratar aquele tipo de coisa. Uma vez que você quer a molécula, você tem que estabilizar ela em diferentes cenários químicos, forças de Van der Waals, como que ela vai virar um medicamento ou uma vacina. Você tem que ver a aplicabilidade, testar em pessoas. Todo esse processo, ele pode ser acelerado com inteligência artificial. A gente está usando inteligência artificial, por exemplo, se você passar no próximo slide, num caso de empoderar os médicos em diagnóstico. Esse é um exemplo em que a gente utiliza a inteligência artificial aplicada ao exame de imagem
para dar maior probabilidade para o médico, na visão que ele está analisando aquela imagem, e dizer, olha, 70% de chance de ser probabilidade de ser uma pneumonia. E, eventualmente, agora, a gente também pode trabalhar isso com tipos diferentes de manifestação de câncer, né? A análise oncológica, e aí a gente pode, inclusive, misturar. Eu posso fazer uma análise genômica, e aí dentro da análise genômica, identificar características específicas genéticas que dão maior incidência daquele tipo de câncer, e depois eu fazer o acompanhamento do tratamento, do medicamento que foi aplicado especificamente para aquela necessidade do paciente, e verificar se aquele câncer está diminuindo. Então, você pode fazer o ciclo completo. Muito disso é a aplicação de inteligência artificial. Fora isso, por que não a inteligência artificial aplicada a evitar problemas, eu nem digo fraudes, mas eu digo até erros nos processos que a gente tem de atendimento. Então, é tanto documento que tem que ser preenchido no hospital, enviado para o pagador, né, para o plano de saúde. Então, você tem que controlar tudo isso aí. Inteligência artificial no chatbot que está fazendo a triagem dos teus pacientes. A gente tem hoje a possibilidade, ainda não está em português, mas a capacidade de integrar e fazer inteligência artificial no aspecto semântico. E se eu estou aqui numa consulta com vocês, eu disser, estou com 38 graus de febre. Ele pega essa coisa e torna isso dentro do meu prontuário eletrônico como um sintoma. Tá? Então, são várias coisas onde a gente pode aplicar inteligência artificial, e tem muitas outras coisas que a gente pode comentar também de solução. Vamos para o próximo, por gentileza? Então, aí acho que tem um videozinho, né? Talvez seja legal vocês verem e a gente comenta, se precisar. It's the symbiotic relationship between the human and machine that brings the magic of AI to medicine in a meaningful way. Now we have the tools to make a huge difference to human life. Cancer research is increasingly powered by data. Those data remain siloed across institutions. We're creating a data ecosystem that allows people to share data and making sure that we're doing that in a way that still maintains the privacy of the patients. With the power of AI, we can go after the unknown, and I can guarantee that we'll find something that nobody expected. Silent infant death syndrome scares every mother and father, and it is a problem we have to change. The collaboration with Microsoft, AI for Health, will help to start this next step of our discovery. Our data show very convincingly clear correlation between smoking and SIDS, and just changing behavior can save children's lives. You cannot measure the benefit of that. It's a sad day when the patient comes in and I can't impact them. Through AI for Health, we will be building an AI solution that can autonomously diagnose diabetic retinopathy. With the portable camera, I can take healthcare to the patients who would not be able to come to us. I want you to look right here. Going forward, we can address the 500 million patients that are out there and disrupt this disease. AI for Health and IRIS together can have that impact. Today, there are 200,000 leprosy patients diagnosed every year. If you catch it in the stage of a skin lesion, you can cure the person. We are teaching an AI algorithm to recognize leprosy in an image of a skin lesion. With AI, we can help patients help themselves to get to the right experts at the right time. If you can help a child to not lose their fingers, that means everything. Innovation comes from bringing different perspectives together. And what an amazing partnership this is for all of us. When you see that you can make a big impact on somebody's life, that's the greatest thing ever. We can help eliminate the oldest disease known to man and make history. That's how we want to contribute to the world. Legal demais, vamos lá. Tem muita coisa, gente, a parte de inteligência artificial, e para a gente que cuida dessa área, é apaixonado, tem muito espaço para inovar aí, a gente está à disposição. Acho que a Eric vai comentar algumas outras ideias que a gente tem também. Sim. Falando de volta ao trabalho, né, a gente tem alguns desafios aí que estão aí na tela,
e a gente tem acompanhado algumas empresas aqui no Brasil desses desafios, e até tem um guia aí do órgão do governo americano que eles lançaram, quais as medidas eles estão fazendo agora para volta, tanto ao trabalho, mas também volta às escolas, volta ao ritmo normal, aí tentar voltar ao ritmo normal do anterior nunca vai ser o normal, novamente, mas eles criaram alguns guias, e a gente tem visto alguns desafios aqui, né? Vamos para frente que a gente vai comentar sobre esses desafios. Uma das coisas que a gente fez um lançamento agora, falando até no desafio de volta para dentro das empresas, a gente fez um lançamento de um totem já integrado com reconhecimento facial, inclusive a gente fez os testes aí com a Biomed agora, de mandar esse reconhecimento para a Biomed, de mandar a temperatura da pessoa para a Biomed. Esse totem, ele faz uma integração com abertura de catraca, ele faz uma integração para bater o ponto do colaborador ou não, ele avisa o ambulatório antes da pessoa entrar se ele está com febre para a pessoa ir para o ambulatório, e aí preservando a segurança da empresa. Então é um totem que a gente fez esse lançamento há um mês atrás, e a gente está fazendo testes com algumas empresas, tá? Então, esse já é uma das soluções que a gente ajuda para essa volta ao trabalho, né? Vamos lá? Pode passar para a próxima slide, por favor. Uma outra coisa, como eu comentei, né? Dentro do Microsoft for Health, existem vários templates prontos, tanto do chatbot quanto das soluções, tá? Então, é público isso, então vocês conseguem abaixar, instalar, testar, a gente pode ajudar, mas são coisas que dentro dessa nuvem de saúde que a Microsoft criou, existe uma série de templates que são bem legais para serem utilizados. Vamos lá? Aqui é uma outra solução que a gente vai comentar rapidamente, mas é como a gente empodera a colaboração dentro da equipe, né? Vamos lá para o próximo? Não vou me estender muito mais nas soluções, mas essa solução é bem específica, ela trabalha dentro do Teams também, então você consegue criar várias salas aí, nessa solução especificamente você consegue criar como se fosse uma planta de um andar de um hospital para atendimento, e dentro dessa planta você consegue alocar os leitos de cada paciente. Pode passar, por favor. E aí, dentro da alocação dos leitos, é possível também veja, né, toda essa solução é feita dentro do Teams, né, obviamente que por trás a gente está usando outras soluções, mas você, de novo, você está usando uma ferramenta de colaboração, que ela pode ser tanto presencial quanto remota, para estar utilizando esses recursos, né. Uma vez alocado esse espaço, a gente pode criar até as tarefas, tá, de cada paciente. O que eu preciso fazer para cada paciente? Tá? E o legal de tudo isso, que a gente colocou aí no slide, tudo isso roda numa nuvem que é compliance, como o Boros falou, com LGPD, com GDPR, com RIPA, com protocolos de segurança. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem visto com muitos clientes. Muitos clientes estão buscando alguns sistemas que não estão rodando em nuvens compliance, ou o sistema não está compliance. Então, isso é bem importante também quando a gente pensa na questão de conformidade e segurança, né? Ali tem uma coisinha, se você me permite, Eric, só acrescentar aí, a gente lançou algumas ferramentas adicionais em cima desse Cloud for Healthcare para tratar justamente os shifts, a mudança do time de cuidado. Então, às vezes você tem 15 a 20 diferentes colaboradores numa mudança de turno da UTI ou de atendimento. Então, médicos, enfermeiro, equipe de enfermagem, equipe de alimentação, nutrição, fisioterapia, são tantas coisas diferentes, e como que eu faço essa transição rápida de todo o cuidado, de todas as informações e desses turnos específicos. Então, tem várias integrações aí, tem o Shifts, que é turnos, tem o Bookings, que é para você fazer os agendamentos até, no caso, por exemplo, de Covid, o paciente está lá e ele não pode ser visitado, tem que ser visitado virtualmente. Como é que eu faço toda essa colaboração, esses processos, tá? Não, legal, é isso aí. No caso que vocês estão vendo aí na tela, é como se fosse um prontuário dentro do Teams de pacientes, onde a gente clica em cima de algum paciente, pode seguir, por favor. Você vai entrar nos detalhes daquele paciente. Pode passar, por favor. E aí você consegue ver os detalhes do paciente, né? Você vê o histórico do paciente inteiro lá dentro. E o que é legal, por trás a gente pode rodar coisas de inteligência artificial, de machine learning. Pode seguir, por favor. Onde a gente consegue, pegando todos esses dados desse paciente, criando esse machine learning por trás, criar o que a gente chama de score do paciente, né? Como que é o risco desse paciente, né?
qual tipo de doença ele pode ter, ou o que a gente pode fazer de previsão para ele não ter, né? Pode passar, por favor. Aí um exemplo só do machine learning que está rodando por trás, né? A gente pegou uma tela aí só para vocês verem, mas na verdade isso não é mostrado para o paciente. E aí você consegue ver o score do paciente. Isso é muito legal, né? Você consegue ver dentro do Teams toda a parte de colaboração, como que está aquele paciente, quais são as tendências dele, né? E uma vez feito isso, a gente pode olhar a performance do nosso time de saúde. Qual que é a performance do time? Como que esse time está atuando? Aonde ele está atuando? Qual é o tipo de alocação dele? Então, tudo isso inteirinho numa única plataforma, né? Por trás, obviamente, está usando diversos produtos, mas isso é legal. Falando para uma outra solução, só para terminar essa parte aí, falando um pouquinho de conformidade, a gente tem uma solução focada para LGPD que a gente implantou para alguns clientes, inclusive um cliente de saúde já aqui no Brasil. Pode passar, por favor. A gente faz 3 fases dessa solução. A gente tem tanto a fase de avaliação do ambiente, a fase de implantação dos projetos de segurança e conformidade necessários e a fase de monitoração disso, porque não adianta nada a gente implantar e depois não monitorar, tá? Então, a gente tem hoje uma solução bem completa, inclusive essa solução, teve o Ignite semana passada na Microsoft, o Satya, a gente implantou na Komatsu, que é um grupo de empresas japonesa muito grande, a gente implantou nas 5 empresas aqui no Brasil, e a gente que fez essa solução, e o Satya até comentou no Ignite dessa solução que a gente implantou para eles, né? Uma solução muito rápida de implantar, mas que deixa toda a sua infraestrutura compliance, né? Pode passar, por favor. Aqui, só para vocês verem a tela de monitoramento, para vocês terem uma ideia, a gente consegue pegar qual usuário está compartilhando um dado confidencial dentro da companhia, né? Então, a gente consegue pegar o usuário, se é confidencial ou não, se ele pode compartilhar ou não. Então, a gente consegue monitorar em real time o que está acontecendo depois de implantar essa solução. Para terminar aí nosso slide, aí depois eu quero falar um pouquinho com o Boros, a gente está lançando em primeira mão, aí vocês estão vendo, a gente tem um portal agora para DPO, tá? E aí a gente já implantou em algumas empresas isso também, a gente lançou o portal, mas a gente tem esse portal que basicamente, hoje muitas empresas que falam de LGPD no mercado, eles vendem modelos de documentação, vendem avaliação, mas ela não tem uma ferramenta prática para o DPO. A gente lançou um portal agora, que basicamente esse portal, você entra lá, você tem todos os modelos de documentos necessários para cobrir as maiores partes de auditorias, inclusive são documentos auditados que tem lá dentro, tanto jurídicos quanto tecnológicos, e você consegue integrar com as ferramentas da Microsoft, tá? Então é um portal totalmente prático, ele dá o passo a passo, pode seguir mais um slide, por favor? Ele dá o passo a passo, ele dá alertas do que o DPO tem que fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, ele mostra os documentos, ele mostra o que precisa ser feito com os fornecedores. Então, é bem prático esse portal para o uso do dia a dia, tá? Então, é um portal bem interessante aí, que de fácil uso, a gente vai vender isso aí mensalizado por um preço bem acessível para ajudar o dia a dia do DPO, tá? Não só do DPO, mas da área de TI, obviamente. Ele tem um login para o DPO e tem um login para a área de TI. Pode seguir, por favor. Tem os dashboards centralizados, então, depois a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre esse assunto com certeza. Pode passar, por favor. Para finalizar aí, a gente vai abrir para perguntas também, aí eu queria falar com o Boros, tem esse slide aí que é muito interessante, que ele mostra várias soluções aí, né? A gente está falando de holografia aí com o HoloLens, mas embaixo a gente está mostrando o Teams, né? Tem uma pessoa via Teams conversando com a pessoa que está conversando com o paciente, está vendo o exame automaticamente, talvez o prontuário do paciente do outro lado, e por trás está rodando inteligência artificial, está rodando machine learning. Então, eu tive o prazer de testar essas soluções no ano passado, e eu vi que tem muitas empresas usando. E agora, no Brasil, a gente está com alguns cases de algumas empresas que estão começando a fazer esse tipo de solução. Então, a gente acha que agora vai dar uma acelerada muito forte aqui, né? Não sei o que o Boros acha, ou quais os outros cases que ele está vendo em outras empresas também, Boros, vamos lá. Isso aí é uma solução bem interessante que a gente está trazendo, que é o Dynamics Remote Assist. Então, você pode, por exemplo, no caso ali, ter uma pessoa da equipe de enfermagem e que naquele exato momento a gente não tinha um médico disponível,
mas dado alguma coisa que a paciente esteja sentindo, você pode abrir uma sessão via Remote Assist com o médico, e aí ele apresentando, compartilhando arquivos. A gente está fazendo isso aí, eu acho que tem aplicações para a saúde, mas a gente está fazendo isso muito com algumas aplicações, como, por exemplo, a Mercedes-Benz. Nos Estados Unidos, você dá manutenção no veículo, certos veículos têm manutenção que você tem que dizer que peça que tem que ser movida. Então, o engenheiro remotamente consegue desenhar no ar, em volta da peça, qual a peça que tem que ser trocada, como é que ela faz, e o técnico está ali, está fazendo. Aqui, no caso, talvez uma troca de informação com o médico. A gente teria que pensar qual o cenário, dentro do meu cenário de atendimento, faria sentido que eu utilizasse o Remote Assist para colocar ou o paciente, o médico em contato com a equipe de cuidado e dando algumas instruções, ou vendo, ou manipulação, não sei, de sondas e outras coisas mais, numa eventualidade, tá? Ou um especialista em que eu estou envolvendo o radiologista, para ele dar uma segunda opinião. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, não é um cenário único, é o cenário que vocês acharem que é interessante e quiserem nos desafiar a criar e transformar. A gente não está aqui para dizer como que tem que usar, a gente está aqui para dar para vocês toda a gama de possibilidades, e daí vocês poderem olhar, isso faz sentido para mim. E o que a gente está fazendo é baseado em modelos comuns de dado, como Data Models, criar todas as APIs, todas as funcionalidades com interoperabilidade e segurança. Aí eu olho para aquilo e penso, faz sentido para mim fazer uma triagem por chatbot? Vai me poupar tempo? Vai já me acelerar o processo? Vou ganhar informações do meu prontuário eletrônico de forma assim, simples? Eu quero isso no meu app da Unimed, que vai sair para o mercado. Então, a gente pode fazer isso e você ganha com aquilo. Não faz sentido, eu não quero. Ou eu quero fazer uma triagem por voz, eu quero trazer e fazer a análise do que estava lá. As possibilidades são tantas, a gente está aqui justamente para tentar dar para vocês o seguinte, aonde vocês quiserem se transformar, o desafio tragam para nós a sua dificuldade, o que vocês querem fazer, e aí a gente vai trabalhar junto para transformar. Legal. Gente, acho que é isso que a gente tem para falar aí. Agora, se vocês quiserem abrir para perguntas, aí fiquem à vontade aí, gente. Tá ótimo, isso mesmo. Obrigada por enquanto pelas apresentações, Eric. Obrigada também, Rogério. Nós vamos ter esse tempo de alguns minutinhos para perguntas e respostas, comentários também aqui da nossa mesa presencial, com o Maurício, com o Dr. Endrigo, e eu vou passar agora a palavra para a nossa mesa online, que está lá com o Nilson Arboleda. Nilson, pode seguir daí, por favor. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Nilson Busto, sou gerente de infraestrutura, segurança, governança de TI, serviços na Unimed FESP. Eric, Rogério, parabéns aí. E muito obrigado pela apresentação de vocês, é um prazer ter vocês aqui, né? Rogério, antes, se você me permite um pouquinho, né, ainda complementando sobre Microsoft, trazendo aí o orgulho de ser brasileiro, né? Vocês têm lá em Seattle, né, um cientista-chefe de inovação brasileiro, né, Rico Malvar. Então, assim, gostaria de compartilhar com todos aqui, né, esse orgulho de ser brasileiro, e a gente tendo, né, pessoas do nosso país lá com cadeiras importantes dentro da Microsoft, né, isso é um prazer ter aqui, né. E Eric, Rogério, a gente falando de inovação, segurança da informação, produtividade, temas complexos aí, né, envergaduras gigantescas aí para a gente conversar e tudo mais, eu gostaria de colocar aqui, se vocês me permitem, a primeira pergunta aí do Dr. Mauro Curi. Como o Maurício falou, um parceiro aí da gente, né, ajuda bastante a parte de tecnologia, nos incentiva muito, né. A pergunta dele é, como que a inteligência artificial poderia ajudar as operadoras nos planos de saúde a reduzir fraudes em contas médicas? Na opinião de vocês, como que vocês conseguiriam, né, ajudar nesse tema
importantíssimo. Eu vou só falar de um detalhe importante, depois eu passo para o Rogério aí. A gente tem feito um trabalho interessante para algumas empresas, por exemplo, uma locadora de carro, que a gente vê integrações de APIs hoje, por exemplo, a Serasa, ela tem uma série de APIs abertas, que a gente pode consultar essas APIs, obviamente tem um custo para isso, mas ela tem APIs que você pode consultar o histórico de pessoas e criar uma base de risco, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, pegar toda essa parte de inteligência artificial com um app na frente e fazer todo esse trabalho, por exemplo, usando a Serasa para isso, né? Mas existem várias outras maneiras de fazer também, né, Rogério? Quer falar um pouquinho disso? Veja, a inteligência artificial ela é bem interessante, né? A gente conhece o que está vindo e a gente conhece os resultados, mas eu não tenho a fórmula central. Ela é um processo diferente do matemático normal. Matemático, a gente sabe o seguinte, eu tenho, sei lá, velocidade e tempo, e eu já sei que eu vou calcular quanto que foi o espaço percorrido. Então, você já tem uma fórmula, né? A gente aprende aquela fórmula. A inteligência artificial, ela vem para criar a fórmula. É o que a gente não sabia. Então, por exemplo, o desafio que vocês têm hoje, ele só vai poder ser resolvido baseado no histórico de aprendizado que vocês já têm, nos dados que vocês já têm. Agora, vocês estão usando esses dados? Se vocês não estão, eventualmente você está perdendo a oportunidade de criar essa fórmula e poder impactar. Porque certamente vocês têm anos de histórico, ou de equipamento, veja, documentação que não precisa estar só em forma digital. Uma folha de papel com OCR, a gente faz na hora, captura todos os dados dela. E você consegue mapear. Então, pega todo esse teu histórico, separa um percentual dele, 30%, 40%, que você já sabe o que veio e o que aconteceu, que você já sabe quando a fraude foi identificada. Pega isso aí e agora treina a inteligência artificial. Ela vai criar um modelo para você. A partir daí, a gente começa a predizer. Olha, veio isso, indício de fraude. Aí você pode analisar e aplicar. A gente está fazendo isso em vários casos, e você pode usar isso em várias coisas no hospital. Não é só para o ponto de vista de documentação, tá? Você pode usar isso até para verificar se houve alguma mudança, porque a inteligência artificial pode ficar monitorando alguma mudança no processo de alimentação de oxigênio dentro do sistema. Tem tantas oportunidades. O legal dela é que a gente tem métodos diferentes de utilizar, métodos diferentes de criar inteligência artificial. Então eu acho que vocês que têm muitos dados podem aproveitar para treinar e ter um algoritmo eficiente para te dar melhores resultados. Mas pode ser que existam casos em que vocês vão querer começar a fazer um processo totalmente novo. Vamos dizer que vocês querem alguma equipe dentro da Unimed quer fazer a investigação de uma área específica em oncologia, né? E aí vão querer criar os seus próprios modelos, suas próprias análises, às vezes vão precisar de dados externos. Então, assim, para atender isso aí, é simples. A gente precisa fazer uma prova em cima do que vocês têm. Vocês têm que começar a usar os seus dados, tem que criar um data lake, começar a fazer cruzamento de informações. É só assim, não tem. Ela vai ajudar, eu não tenho dúvida. Agora, essa aplicação, decidir dar esse passo que vai, vamos dizer, liberar várias coisas escondidas que nós não sabemos, que são fórmulas ainda não calculadas. E você citou até em um ponto, né, Rogério, muito bem colocado, onde a gente mescla os dados, né? Ou seja, a gente tem uma sequência de dados internos que provavelmente vai gerar uma análise de um comportamento, isso pode nos abastecer com um preditivo, e também tem eventos externos, né? Dados externos que a gente pode mesclar, enfim, turbinar para que a gente tenha um resultado mais assertivo. Geralmente preditivo é o melhor, né? Mas, muito bom. Eric, alguma colocação?
Sim, na verdade é muito interessante, né, porque o que o Rogério está falando, né, nesse projeto dessa locadora que a gente está fazendo de locadora de carros, é para uma empresa fabricante de carros, eles vão lançar locação de carro aqui no Brasil, e é exatamente isso, eles querem prever fraude na hora da locação do carro, né, e aí eles fizeram exatamente isso, eles pegaram dados que eles já tinham, mais os dados das APIs da Serasa, e criaram e treinaram a inteligência artificial justamente para fazer uma análise preditiva na hora que a pessoa está alocando o carro, né? Então, isso é bem possível, mas, como o Rogério falou, é um cruzamento de vários dados para se criar um resultado. Tem coisas diferentes até que vocês podem fazer, eventualmente, até fraude em um uso por pessoas diferentes. Então, você pode fazer uma autenticação facial do teu usuário junto na hora que ele vai utilizar o plano, né? É uma coisa simples, mas é inteligência artificial fazendo aquela autenticação. Daí, obviamente, esses comportamentos em cima do que vem na tua folha ali, quando você preencheu os procedimentos, ou o paciente assinou para que isso vá ser reembolsado, né? Eu acredito que tem várias oportunidades que vocês vão poder encontrar e, com certeza, gerenciar, né, isso que é o chamado a glosa, né, de forma mais adequada. E aí, Nilson, o que você falou, a gente tem um cientista brilhante, por exemplo, o Malvar, que você comentou lá na Microsoft. Ele ganhou vários e vários prêmios por utilizar a inteligência dele em criar fórmulas, né? Agora, o que a gente está trabalhando é completamente diferente. Agora a gente está indo para um passo que, com a inteligência artificial, mesmo sem esse cientista brilhante, a gente quer democratizar esse uso para que você, usando os dados, a experiência que você tem, você cria essa inteligência nos sistemas e automatize. Então, essa é o grande ponto. E olha, a gente tem mais um grande brasileiro lá, viu? Quem criou o HoloLens é brasileiro também. Que bom, isso é muito bom, isso é muito bom. E eu passo a palavra aqui para o doutor Endrigo também, né, nos ajudando, o diretor aí com a área aí da prática, né, médica também, o Maurício, nosso CIO, né, para perguntas aí, num bate-papo que a gente tem essa oportunidade rica e ímpar de ter aqui. Boa tarde, Rogério, boa tarde, Eric, Nilson também, parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta minha, mas eu vou fazer duas perguntas. Uma minha, que eu gostaria de ouvir vocês, e uma que tem aqui do Alisson, que é um esclarecimento. O Alisson pergunta se vocês usam o Teams como um prontuário eletrônico. E aí vocês explicam para o Alisson. E eu queria emendar com uma pergunta para vocês, se vocês podem compartilhar. Vocês falaram de chatbot e de inteligência artificial. Se vocês conhecem alguma solução ou ferramenta de symptom checkers, que tem cada vez mais algumas empresas começando a utilizar como uma forma de assistência digital ou um pré-atendimento para chegar num ser humano profissional de saúde. Vocês têm alguma experiência que possam compartilhar conosco dessas ferramentas? Rogério, quer falar um pouquinho aí, porque assim, aqui no Brasil essa parte de prontuário não tem, pelo que eu conheça, não tem nenhuma empresa utilizando, nos Estados Unidos sim, mas aqui não. Quer falar um pouquinho, Rogério, sobre isso? Posso comentar sim. O Teams, ele não é uma ferramenta de prontuário eletrônico, mas ele pode ser integrado no prontuário eletrônico. É aquilo que a gente estava falando do Microsoft Cloud for Healthcare. Pode ser utilizado, não é isso? Exatamente, você pode criar um flow e ele já suporta aquilo que a gente estava falando, que são os protocolos de interoperabilidade, que é o FHIR e o HL7. Daí você pode, dali, tirar. E respondendo, aproveitando isso para responder a outra pergunta, desculpa que eu não sei se talvez peguei todos, mas, por exemplo, a gente apresentou na HIMSS, no ano passado, fevereiro do ano passado, o EmpowerMD, que foi um projeto de pesquisa da área liderada lá pelo Malvar, né, que a Microsoft criou um sistema para verificação. Veja, a gente vamos supor que a gente está aqui numa consulta de telemedicina. Então estou falando várias coisas e vocês estão vendo que está tendo uma tradução simultânea aqui embaixo. Então eu estou captando, tradução não, está tendo o texto simultâneo.
estou captando esse texto e colocando ali para que uma pessoa possa ver. Nada impede que eu faça uma análise semântica desse texto e no exato momento que eu acabei de falar, tive dores no estômago, estou com febre de 39 graus. Ambos semanticamente sejam incorporados dentro do meu Electronic Health Record, né, o prontuário eletrônico. A gente já tem isso aí funcional em inglês, não está ainda adotado em português. É um parceiro, a Nuance Communications, ela adquiriu essa solução da Microsoft Research. E você pode, se a gente quiser, se vocês quiserem, depois a gente faz uma demonstração, ela já está disponível, tá? O que ela usa? Justamente toda essa inteligência artificial em reconhecer a voz e depois a inteligência artificial em fazer o reconhecimento semântico. Daí eu posso botar essa informação direta, facilitando a vida do médico, que pode agora olhar para vocês, estou vendo aqui, estou criando contato visual, não só no consultório, mas na telemedicina, em vez de estar aqui, vocês estão vendo que eu estou olhando para o meu teclado e digitando e não estou olhando para você, o que piora muito o contato, o engajamento com o paciente. Então, isso a gente já pode fazer. Tem um roadmap com eles para estar em português, mas nada impede que uma instituição como vocês, que tem várias informações e tudo, pensem, por que eu não vou criar esse mesmo modelo com as informações semânticas que eu já tenho da minha experiência? Dá para ser criado. Aí só que é um trabalho um pouquinho mais amplo, você vai ter que utilizar esses dados que vocês têm para fazer isso, mas é possível. Então acho que ficou faltando mais uma, eu não peguei a última. A outra pergunta, na verdade, ele está falando de ter um chatbot atendendo, fazendo a triagem, né? Isso já existe, né? A triagem de via chatbot, né? Já, e o que é legal é o seguinte, a gente, além desse reconhecimento que a gente está colocando aqui de texto, a gente criou uma coisa chamada LUIS. O LUIS é o Language Understanding Intelligent System. Então, ele é um sistema inteligente para entender a linguagem. O que a gente utiliza ele? A gente está usando muito com seguradoras, né, que é realmente para fazer seguro. Mas, no caso aqui, que você poderia colocar, ele entende o que a pessoa digitou, falou, e aí ele manda um menu de opções. Então, eu não só reconheço o texto, faço um chat com texto, mas eu posso mandar opções, e aí dentro dessas opções eu vou fazendo a verificação. Essas informações todas, facilmente você integra via FHIR com o teu prontuário eletrônico também, tá? Então, assim, as possibilidades são inúmeras, e a gente tem cases que pode apresentar para vocês, tá? Já fazendo isso. Muito bom. Eric, a gente acabou aqui o nosso tempo, né? A gente tem um minuto ainda. Legal. Agradeço o Rogério, o Eric, o doutor Endrigo, o Nilson aí com a gente também. A Cloud Target é um grande parceiro do Clique, é também um parceiro nosso como fornecedor da Unimed FESP, nos ajuda lá na questão dos aplicativos, a Cloud. Então, obrigado, Eric. E agradecer mais uma vez você aí também, que você está oferecendo aí a Cloud Target um brinde, né, cara? E a gente já vai passar já para fazer um sorteio, e eu queria que vocês aí fizessem aí a despedida nossa aí, a gente vai fazer o sorteio do brinde. Agradecer, Boros, a gente também se falou um pouquinho o ano passado, a Microsoft, eu com o Dr. Endrigo a gente estava falando aqui, a Microsoft, né, Nilson, ajudou muito a gente lá na FESP com as ferramentas de trabalho. O Teams foi o salvador das nossas vidas aí em questões de reuniões remotas, então obrigado e parabéns pelo trabalho aí na Microsoft. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né, ao vivo seria muito melhor, mas nesse momento aí é um prazer e agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco e espero que a gente possa ouvir muito mais e desenvolver coisas diferenciadas com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Acho que foi útil e estamos à disposição aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos à disposição para poder ajudar vocês aí. Obrigado, Maurício.